Porque numa dessa, a pessoa que chega assim, eu tô pronto para ser promovida. Legal. Se eu fosse o gestor, eu falo, tá, então me explica qual é a sua visão. Eu quero entender o que fez você chegar nessa conclusão. Eu quero entender, juro, de verdade. Se a pessoa sabe o valor dela, o que ela contribuiu, e ela vem com aquilo que a empresa entende que é valor, se ela prova, é verdade. Sim. Né? Eu concordo. Agora só não, porque eu acho, eu venho aqui todo dia. Não importa. Já passou um ano. Já passou um ano. Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica T&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu sou Michel Mussolini e eu agradeço cada um de vocês que nos acessam semanalmente para ouvir e ouvindo, refletir e se desenvolver. Eu já comentei com vocês em episódios anteriores que eu gosto de aprender conversando com pessoas, ouvindo as suas experiências de vida e entender os seus pontos de vista sobre si, o próximo e o mundo. Saber dessas histórias, do que deu certo, do que não deu tanto certo assim, é o que nos traz a experiência de vida e que aqui, nesse canal, nós procuramos compartilhar com todos para o aprendizado mútuo, para a evolução pessoal e profissional de todos. E o podcast Descomplica T&D, que hoje está no seu 44º episódio, vem me trazendo muitos momentos ímpares, onde eu tenho tido a oportunidade de rever muitos amigos, mas também conhecer muitas pessoas novas e que vem fazendo um trabalho de transformação humana fantástica no mercado. No congresso da ATD de 2022, foi apresentado um estudo onde mais de 70% dos americanos possuem algum tipo de sintoma de problema com saúde mental. Seja ansiedade, burnout, ataques de pânico, dores de cabeça, calafrios. E após a pandemia, 67% dos empregados estão chegando a um burnout severo. Entre os sintomas que nós temos no corpo, causado por esse estresse psicológico, nós temos o aumento dos níveis de cortisol, aumento da pressão sanguínea, surgimento de diabetes tipo 2, redução da eficiência do sistema imunológico, entre outros sintomas. E recentemente, no post do nosso convidado, li que o relatório global de saúde mental divulgado pela OMS em junho de 2022 estimou que 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente em decorrência de depressão e ansiedade. Quais são, então, as ações que a área de T&D pode fomentar dentro das organizações para suportar a saúde mental de seus colaboradores? Para responder essa e outras perguntas, no episódio de hoje trazemos ele que é graduado em tecnologia, inovação e gestão e também administração de empresas, possui formação em finanças corporativas pela Universidade de Riverside da Califórnia e gestão de liderança pelo MIT Sloan School of Management. É especialista em treinamento de lideranças e promoção de saúde mental no trabalho, com mais de 20 anos de experiência em meditação e práticas de atenção plena, o famoso Mindfulness. Fundador da MindStation, uma consultoria de recursos humanos que enfatiza a saúde mental, a resiliência. Ele tem ajudado mais de 150 mil pessoas por meio dos seus cursos,
treinamentos, palestras em grandes empresas como Bradesco, Unilever, Alpargatas e Tecban. É casado, durante mais de 20 anos praticou meditação e técnicas de mindfulness, ainda pratica e já foi diretor de centros de meditação, numa linha mais oriental, budista. Eu também pratico, mas numa linha mais cristã e inaciana, mas hoje nós vamos falar também sobre isso e muito mais para que os profissionais de TI/D e RH e todos os profissionais que nos escutam possam, como a gente sempre diz, refletir, evoluir e se desenvolver. Charles Betito, bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Michel, pela abertura, muito obrigado aí por tudo que você falou. Acho que dar atenção para a saúde mental hoje é extremamente importante, é um prazer imenso estar aqui com você. O prazer é todo nosso, então vamos começar sobre essa citação que a gente fez de um de seus posts sobre a OMS, né, nos trazendo um número assim estarrecedor, né, que no mundo nós temos aí uma estimativa de 12 bilhões de dias perdidos de trabalho. Existe hoje algum estudo mais analítico que demonstra estes dias perdidos, né, calculados de alguma maneira sobre uma perda financeira para as organizações, e como que nós podemos sensibilizar os CEOs, né, os presidentes das grandes companhias, das médias companhias e das pequenas companhias, que é importante manter um nível de saúde mental adequado para os seus colaboradores. Muito, muito boa pergunta. Na verdade, assim, você já citou um estudo muito legal que aconteceu, se não me engano, foi em 2021, do Mindshare, que foi para a Harvard Business Review, que falava exatamente que 76% dos trabalhadores nos Estados Unidos eles sofreram com alguma questão de saúde mental no último ano. Em especial porque a gente está falando também de pandemia, que agravou muito o problema, principalmente levando níveis de ansiedade e depressão lá para cima. Depressão foi um dos que mais cresceu, e o burnout, que nem era medido, começou a ser medido e surgiu aí com 56% das pessoas com algum sintoma de burnout. O burnout, para quem não sabe, parece uma coisa assim, não, tem muita gente que altas lideranças, isso é frescura, né? Eu já ouvi falar muito disso. Na verdade, não é, né? Os neurocientistas, eles já tratam o burnout como uma implosão do sistema corpo-cérebro. Você realmente perde neurônios, há morte de neurônios, tem perda de memória, tem uma série de problemas aí que acarretam, inclusive, foi o visto do neurocientista, de uma empresa lá da África do Sul, que a gente traz os estudos para cá, que ele fala assim que pode levar à morte. Então é um negócio muito sério. Alguns estudos estão sendo feitos, eu acho que as empresas elas precisam de um pouco mais de dados ali para poder trazer, vamos dizer assim, a perda financeira, mas a OMS com esse dado, ele já mostra claramente que o custo disso para o dia a dia das organizações. E falar de saúde mental hoje é extremamente importante, principalmente que você citou muito bem sobre a questão dos CEOs, da alta liderança, que são, de fato, obviamente estão sob muita pressão, mas essa pressão vem para baixo da organização. E a gente cresceu, muitas vezes quem estuda administração, gestão desde a década de 90, por aí, que você vai fazendo pressão, vai tacando lá dentro, as pessoas têm que produzir e é isso aí. Mas, na verdade, a gente não consegue, né, hoje ainda, precisa tratar melhor a máquina, né, eu vou tratar como máquina, nem falo isso, mas vamos tratar a máquina que a gente leva para trabalhar. Sim. Então, quando a gente está falando de saúde mental, ela, na verdade, ela está extremamente associada à performance da organização, porque se eu deixo de ter saúde, se eu uso mal o meu cérebro, porque eu não sei usar, ou que alguma coisa está acontecendo ali dentro do ambiente de trabalho, se ele está ruim, obviamente que o resultado vai ser péssimo. Porque eu posso ter gente muito inteligente, mas se ela está num processo de burnout, se ela está num excesso de ansiedade, mesmo que ainda não chegou num ponto crítico, a ponto de ser tratado, ela está produzindo mal, está tomando decisão pior. Né? Então, e levando isso para baixo. Né? Tendo retrabalho, fazendo com que as pessoas queiram sair das organizações. Hoje a gente vê muito seriamente empresas com dificuldade de contratar, porque as pessoas elas estão realmente, principalmente as gerações mais novas,
priorizando o bem-estar. Sim. Ela fala assim, eu ganho metade, mas se eu puder ter uma vida melhor, trabalhar num lugar que faz sentido para mim, que realmente está preocupado com a minha saúde ou com o meu bem-estar, eu prefiro ganhar menos. Outro dia eu estava refletindo sobre esse assunto, né? Porque nós conversamos com diversos aí diretores, presidentes de companhia, e hoje, no contexto atual, ainda a maioria, né? E são da geração X, da nossa geração, que estão nos altos cargos, né, das empresas, e em alguns anos aí, poucos anos, a gente está passando o bastão para a geração dos millennials, depois dos centennials, enfim. E muitos ainda têm esse pré-conceito que você comentou de que o burnout, a ansiedade, né, a saúde mental é uma frescura, né? Eu lembro, primeiro, né, falar um pouquinho, né, de um estudo que eu vi de um neurocientista americano, em que ele explica o processo da transformação do novo aprendizado para o aprendizado que ele chama de storage, né? Ou seja, aquele aprendizado que já foi processado, já foi, né, encoded, que ele fala, e já foi armazenado na sua memória mais a longo prazo, né? E ele fala assim que todo novo aprendizado, toda nova ação que você vai executar, existe uma memória de trabalho, né? Que tem pouca capacidade de armazenamento, né? Mas ela fica processando essa informação e aí, através da repetição, você transforma esse aprendizado num aprendizado de longo prazo que você, toda hora que precisar, vai resgatar aquela informação. E o burnout acontece por conta dessa sobrecarga na memória de trabalho, porque são muitos estímulos, muitas informações ao mesmo tempo, e não é igual o filme lá que ganhou o Oscar, tudo ao mesmo tempo agora, né? Porque se acontece tudo ao mesmo tempo agora, a gente realmente pifa, né? Essa memória de trabalho, que é o que acontece com o burnout. E essas pessoas que hoje estão em cargos de alta direção, né, os altos executivos, eu lembro quando eu comecei a trabalhar, né, em 1994, e aí em 99, entrando na GM, eu lembro que a gente não tinha praticamente computador. O trabalho, sim, era desgastante, mas a gente trabalhava com uma informação só ao mesmo tempo. Por quê? A gente não tinha computador, a gente não tinha smartphone, a gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha diversos estímulos digitais e mecanismos digitais que hoje nós possuímos. E então a gente ia, por exemplo, discutir uma peça, era numa mesa, todos os engenheiros e o desenho da peça. Então o nosso foco, né, estava ali, naquele único estímulo que era a discussão da peça. E depois, muitos anos depois, já, né, ainda na GM, já como gerente de desenvolvimento, aí a gente já tinha o CAD, aí os reviews com os engenheiros já era na máquina, a gente via as peças 3D, e aí já tinha BlackBerry, enfim, os estímulos começaram a aumentar. Então eu vejo que os CEOs, eles por serem dessa geração, onde eles cresceram e trabalharam, sim, em ambientes duros, hierárquicos, mas o nível de estímulo não era tanto quanto hoje, não é isso? Não se concorda com isso? Concordo plenamente, na verdade esse é o grande problema que a gente vive hoje. No ambiente de trabalho, em especial por conta do burnout, que nada mais é do que o estresse crônico, né, não tratado, que vem do trabalho, do dia a dia nas empresas. E o que acontece? Na verdade, o excesso de estímulo, ele realmente rouba a nossa energia mental. Quanto menos energia mental você tem, mais difícil é para você pensar, tomar decisão difícil, raciocinar e etc. E eu diria assim que nos últimos
12, 15 anos, isso veio crescendo muito. Pra você ter noção, tem algumas pesquisas sobre essa história, né? Então, uma pessoa hoje, em média, ela toca 2.617 vezes, se não me engano, que a pesquisa diz, no celular, por dia. Por dia? Por Quanto dia. que é? 2.000? 2.617, 18, alguma coisa assim. Ixi. Tá depois eu até mando para você se você quiser, mas tem isso. E além disso, a gente hoje recebe 200 vezes mais informação do que a gente recebia há 24 anos atrás. Isso gera o quê? Uma sobrecarga, né? E pior, as grandes empresas de tecnologia hoje, que eu chamo de mercadores da atenção, ela pega a sua atenção de graça para vender para alguém, certo? E aí ela recrutou as melhores mentes do mundo para conseguir pegar a sua atenção. Então hoje os devices eles estão programados para isso. Por isso que a gente, por exemplo, você está com o celular em cima da mesa, a gente já criou tanto gatilho interno para olhar, porque vai que tem alguma coisa importante, vai que tem alguma coisa que vai me gerar minha dopamininha na rede social, ou mesmo algo do WhatsApp que é importante, né? Então a gente criou gatilho interno e isso faz o quê? Com que a minha mente, mesmo que eu não esteja com o celular tá apagado, deixei ele em cima da mesa, só o fato dele estar em cima da mesa, ele já rouba 30% da minha atenção. Então, quando eu estou dando treinamento em grandes empresas e tal, a gente vai fazendo um setup, eu falo, olha, vai ter horário para todo mundo dar intervalo, não só para ir no banheiro, mas para olhar o celular, só que enquanto está dentro da sala, enquanto a gente está fazendo treinamento, eu peço para botar o celular debaixo da mesa ou guardar. O nível de atenção é outro nesse sentido. Então, assim, a gente falou, houve essa criação de esse excesso de estímulos, a gente não sabe usar ou configurar a tecnologia para que a gente possa conseguir prestar atenção em uma coisa por vez, e o mercado também criou uma ideia de que o bom funcionário, o bom colaborador é o multitasking, é o multitarefa. Eu faço duas coisas ao mesmo tempo. E isso não dá, certo? E você junta tecnologia, as pessoas querendo roubar a sua atenção, na economia da atenção, porque ela vende isso, ela ganha dinheiro com isso. O excesso de estímulo, mais informação sendo gerada. E aí você soma ainda mais pressão e o ambiente de trabalho aberto. O ambiente de trabalho aberto, saiu pesquisa recente, ele é péssimo para atenção. Muita gente passando, muito estímulo, muita coisa acontecendo, de novo, sua atenção fica pipocando. Então a gente veio perdendo essa atenção e ela é a chave, ela é a habilidade-chave para que a gente possa voltar a nossa mente para ter mais saúde, para ter mais performance, para a gente viver uma vida melhor. Só que nós vamos fazer um caminho inverso, né? Que é o que você falou. CEOs antigamente, os líderes tinham que focar uma coisa por vez. Produzia mais, possivelmente. Sim. Eu lembro, a gente ia tratar sobre a discussão de um componente automotivo, a nossa atenção estava ali num desenho, em papel, né? Depois, 2001, tinha um computador para cada 4 colaboradores. Então o computador ficava no centro da baia, as baias eram de 4 lugares, e aí a gente tinha 2 horas para cada um para ver e-mail, né? As comunicações, por exemplo, com o pessoal dos Estados Unidos, da Alemanha, era tudo via fax, então você tinha que esperar o fax. Então tudo tinha o seu tempo, e saía carro. Né? Da mesma forma que sai hoje. Né? É lógico que quando a gente pensa no mercado capitalista, onde você precisa produzir mais com menos para se manter competitivo, etc. e tal, tudo que a gente já conhece, você vai inserindo mecanismos, equipamentos, instrumentos para que as pessoas produzam mais. E aí entra essa figura do multitarefas, o multitask, né? Que também eu concordo com você, né? Eu acho que você faz muita coisa mal feita, né? Não adianta falar que... E aí, né, os defensores... Não sou contra o home office, mas os defensores do... Eu brinco, eu falo home off, né? Os defensores do home office vão, né, me matar agora aqui nos comentários, mas assim, não adianta você falar que você vai estar com atenção no trabalho cuidando do seu pai doente, né? Você não vai fazer nenhuma coisa nem outra,
né? Falar, olha, o home office me permitiu estar cuidando aqui do meu pai doente e o cara me posta a foto do pai na cama e ele do lado do computador. Gente, isso é um absurdo. Você não está fazendo nada bem feito, né? O meu pai passou por uma cirurgia recente, acabou tendo uma infecção e está em cuidados ainda médicos, graças a Deus evoluindo. E eu passei com ele diversos dias no hospital. Levava, sim, o computador, porque eventualmente precisaria responder algum e-mail. Mas se eu falar que eu trabalhei nos dias que eu estava no hospital, eu estaria mentindo. Porque você não tem como trabalhar. Você quer dar atenção. A presença não é atenção. A energia é atenção. Né? Isso que a gente vê. Pessoas nos restaurantes, todo mundo junto, sentado almoçando, cada um com a cabeça baixa no seu celular. Eles estão presentes, mas eles não estão com a energia. Né? E a troca de energia que é o fundamental. Não é verdade? Você não concorda? Sem dúvida. E isso é importante que você falou, né? Da atenção e presença. Pegar essas duas palavras tão importantes que às vezes são mal entendidas aí fora, né? O pessoal fala muito, olha, presença, atenção, e acaba ficando no mundo das ideias. Eu gosto de trazer as coisas para a prática. O que você falou foi ótimo. Por quê? A gente precisa treinar a atenção. É quando eu dou atenção que eu dou cuidado. Eu estou dando algo muito precioso para outra pessoa, que é o que as empresas estão roubando, né? E todas essas condições de doença mental que a gente está falando, ou condições mentais, de ansiedade, depressão, burnout, estresse, etc., elas têm uma característica similar, que há indícios da ciência muito fortes que a gente perde, todas elas levam à perda da interocepção, que é a capacidade de percepção do nosso estado interno. Então, assim, a gente treinar a atenção, como você disse, que é fazer uma coisa por vez, estar presente com aquilo, independente se é chato, se é legal, se eu queria estar lá ou não queria, porque é isso que acontece na nossa mente, mas se eu treinar a minha atenção, eu começo a diminuir a possibilidade de ter todas essas condições aí que a gente está falando hoje. E como então, vamos falar para o nosso público agora específico de recursos humanos, treinamento e desenvolvimento humano, né? E que, a propósito, né, não tenho números aqui, espero tê-los no meu retorno do SHRIM, do Congresso de RH que eu vou todo ano lá nos Estados Unidos. Espero ter números agora para saber qual é a idade média dos profissionais de T&D e RH. Mas, assim, vendo, né, com as empresas que são nossos clientes e empresas de mercado, eu vejo que a idade média está baixa. São jovens profissionais, né? E são jovens profissionais que recebem uma incumbência, né, porque a área de T&D e RH são áreas que têm que trabalhar o desenvolvimento da liderança, o desenvolvimento da empresa, né? E não há ninguém que ajude eles a se desenvolver, né? Então, para você falar sobre algo, para você orientar sobre algo, né? Existe uma equação, né? Para eu ter possibilidade, né, de ensinar, eu tenho que ter conhecimento mais experiência. Sem dúvida. Né? Se eu não tenho conhecimento e não tenho experiência, que é a prática, eu não consigo ensinar. Então, como jovens profissionais, né, podem ajudar a desenvolver lideranças, se eles mesmos estão ainda no processo de capacitação individual e de experiência. Né? Então, você no mercado, ajudando as empresas a trabalhar essa liderança, que dicas que você dá e insights e melhores práticas, enfim, para que essas áreas elas possam apoiar, né, as organizações que elas trabalham de forma a priorizar a saúde mental e, consequentemente, né, as tarefas, vamos dizer assim, monolíticas, né, ou seja, né, etapa para etapa, porque essa geração também é multitarefa, fica no celular, conversa, enfim. Como que você vem trabalhando isso no mercado com essas áreas? Boa. Então, o que a gente veio fazendo, e é uma coisa que eu descobri também ao longo do tempo trabalhando com isso, é que
as empresas elas veem a saúde mental como tratamento da doença, ou seja, da ansiedade, o burnout, etc. Eu vejo diferente, eu vejo que para que a gente consiga promover a saúde mental e que as organizações tenham mais resultado prático e financeiro, que precisa também, né, que a operação vá melhor, a gente precisa promover a saúde e não só tratar a doença. O que é isso? A gente tem que criar treinamentos ou os workshops ou tudo aquilo que a gente for fazer com base em algumas coisas específicas. Como, por exemplo, a gente tem que trabalhar na organização o que eu chamo de 4 pilares da saúde básica, que sem isso, esquece, a gente não consegue ter energia mental suficiente em saúde, que é o corpo precisa de movimento, né? Na pandemia, por exemplo, a gente parou, né? O corpo ficou parado. Então já afeta a saúde, inclusive mental também. Mas o corpo precisa de movimento, a gente precisa dormir bem. Quantos executivos que eu não peguei em treinamento de liderança que chegava para mim no final ou no meio do curso, assim, e falava, eu não consigo dormir. Eu tive esse caso. Pessoal, eu vou contar a história. Chegou um treinamento de liderança, eu estava lá, acho que era a segunda intervenção, era ao longo de um mês. O executivo chegou para mim e falou assim, olha, faz 16 anos que eu não durmo sem Rivotril. Meu médico mandou parar, mas eu não consigo. O que eu faço? Então, assim, olha que chegou nesse limite. Mas foi daí que eu comecei a buscar alternativas para ajudar esses executivos. Esse, por sorte, eu montei um programa para ele, porque tinha que ajudar essa pessoa. Mas montei um programa para ele que ao longo daquele mês, eu fui fazendo algumas intervenções pessoais, né? Foi uma coisa muito 1 a 1. Mas no fim do mês ele conseguiu dormir sem remédio e foi o grande dia de alegria dele. Porque se você ficar tomando remédio, você vicia, 2, você vai ter problema de Alzheimer ou outras doenças lá na frente, principalmente se tiver o composto Zolpidem, né? Não vou entrar especificamente nesse assunto, que entra na ciência e começa a ficar maluco. Mas enfim, então tem que treinar pilares da saúde, que é o exercício, o ciclo de sono, a nutrição. A gente se alimenta muito mal. A energia do cérebro você não se processa mal essa energia, ele recebe picos, depois cai e você não produz direito. E o mindfulness, que eu falo para as pessoas, ele não é essa ferramenta que as empresas adoram, às vezes levar para o trabalho, ela não é o ator principal. Ela é um treinamento que ajuda a pessoa a silenciar a mente, que seja por 5 minutos no dia. Mas esse silenciar a mente ajuda muito a saúde mental. Então esse é o pilar do básico. Quando a gente vai levar treinamento ou vai fazer qualquer outra intervenção, que quer que seja de comunicação, de liderança, de colaboração, que é que a gente treina as pessoas nas empresas e mais outras coisas, eu sempre levo os pilares de saúde emocional e saúde cognitiva. Que é o quê? A gente vai promover saúde por meio dos treinamentos. Dá para fazer isso? Dá. Você vai trabalhar segurança social, que é o quê? É o senso de pertencimento, identidade, significado que a pessoa tem no trabalho. Quantas vezes que a gente não pegou executivos de liderança e falou assim, olha, mas intervenções pequenas, faça isso ou faça aquilo, dá uma indicação. Olha, você vai fazer a celebração com o teu time, que vocês concluíram um negócio desse, que vocês fizeram um determinado projeto, e você vai chamar fulano e ciclano. E vai falar com eles, vai trazer eles para dentro dessa celebração. Não só de fazer isso, o nível de resiliência daquela pessoa melhorou. Quantas vezes não vieram esses liderados me agradecer e falar assim, nossa, eu não sei o que você falou para o meu diretor, mas nossa, foi muito legal a celebração, eu entendi o porquê que eu faço aquela planilha chata. Você entendeu? E aí você vai trabalhando vários aspectos do cérebro dentro desses workshops, embebido na história, que faz com que as próprias pessoas comecem a se sentir melhor. Aí você fala pra mim, mas aí diminui a pressão, vai ficar todo mundo paz e amor se abraçando. Não, a pressão é a mesma. Você só aumenta a resiliência, as pessoas estão melhor, estão com um grupo, se sente parte, sabe? O sistema dela de objetivo tá claro o que ela tem que fazer, onde ela tem que atingir. O nível de recurso que ela tem versus o desafio tá equilibrado, não é uma coisa que ou tá muito baixo, que a pessoa não tá nem aí, ou é alto demais que ela nem entra, sabe? Então tudo isso você vai ajustando com o cérebro e mostrando para os gestores como é que isso aqui funciona. Hoje a gente tem muito mais informação. E por último, acho que a última coisa, insight que eu tenho, que eu faço muito em treinamento, eu falo para as pessoas, o cérebro não é um processador. Você não acorda de manhã e começa a processar, né, e para. Não, ele trabalha em ciclo. A gente tem que entender o ciclo das pessoas. Não dá para passar o dia inteiro fazendo reunião uma atrás da outra. Eu falo, vocês estão... Essa semana que eu estou com vocês, obrigado a colocar 5 minutos entre uma reunião e outra. Não vai pular. E só isso já resolve uma série de problemas que eles têm. Que é troca de contexto de informação, que demora, e mais uma montanha de coisas. Então, são várias pequenas coisas que
fazem sentido para a organização, que mudam completamente o cenário, mas muda completamente. E a gente vê, né, no dia a dia, né, das companhias, esse excesso de informação sem pausa, né? Então, a própria pós-pandemia, ela nos trouxe, né, uma nova realidade de trabalho, onde as reuniões, por exemplo, você pode marcar uma atrás da outra, porque não tem o tempo do deslocamento, né? Não tem o tempo lá do cafezinho, que antes você andava, parava no corredor, conversava com alguém. Não, você fica sentado atrás do seu computador e vai uma atrás da outra, né? Sim, são contextos que às vezes é pertinente e é necessário você fazer isso, não estamos sendo também radicais, Claro. né? Para adotar A ou B, né? Sempre existe um meio termo, mas fazendo isso com frequência vai desgastando, né? Não dando esse tempo para o seu cérebro respirar, para você acalmar, vai desgastando você com o tempo, né? E a gente vai vendo isso Sim. em números de pessoas ansiosas, em números de pessoas com burnout, né? E dizendo isso, né? Falando um pouquinho do pós-pandemia, o que você vem enxergando no seu trabalho, né, de consultoria e desenvolvimento de lideranças e atenção plena, antes e depois da pandemia, né? O que existiu ali algo que você teve que começar a fazer diferente porque o cenário mudou ou piorou muito, ou as pessoas vieram com outras queixas? Como que você nos passa aí essa vivência, essa experiência do pré e pós-Covid, né? Olha, essa também é outra interessante. Ele mudou bastante, né? Antes, né, vamos dizer assim, do Covid, a grande maioria dos treinamentos, das intervenções eram todas presenciais. Obviamente que o Covid trouxe a necessidade da transformação digital acontecer, sei lá, 10 anos e alguns meses, né? Então eu tinha clientes grandes que faziam reuniões via telefone em 2019. Você não tinha call por uma série de questões. Ou você tinha que ir lá presencial. Na pandemia, eles tiveram que trocar tudo. Então, eles também descobriram que você consegue fazer mais treinamentos, porque você tem um ambiente online, você não teria que, por exemplo, deslocar pessoas do Brasil inteiro, certo? Para poder botar numa sala, sei lá, 4 horas ou 8 horas para fazer um treinamento, que é caríssimo, imagina, Sim. só passagem aérea. Conseguiram fazer mais. A grande questão são os formatos. Porque os formatos acabaram. Se você pegar o formato presencial e jogar no online, não vai funcionar exatamente igual. E aí eu tive que, dentro da minha empresa, aprender como é que a gente faz essa transição. O que é um bom, às vezes, treinamento híbrido, né? Que você tem muita coisa gravada, ou algumas intervenções live presencial, né? Online, não presencial, live online. E aí você vai ter um presencial específico ali, num dia só, em vez de ter, sei lá, muito tempo. Então a gente teve que aprender a lidar com a tecnologia, com as câmeras, com o microfone, com a questão de gravação, estúdio, edição de vídeo, criação de conteúdo, tudo isso foi algo que tivemos que fazer assim rápido em 2020. O que foi legal que abriu um mercado novo. Então muitas empresas criaram as suas universidades corporativas, né, com softwares aí maravilhosos, e a gente acabou fornecendo conteúdo para essas universidades. Então hoje a gente fornece conteúdo para a Uniflix, que é do Grupo Pão de Açúcar, para a Alpargatas, Bradesco, então vários desses. E a gente começou a criar, na verdade, e tudo é sempre uma criação, né? Tem pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia. No pós-pandemia, a gente descobriu um formato maravilhoso, que é o formato híbrido, que é o quê? A gente faz intervenção, às vezes, ou presencial ou live online. No meio do caminho, você tem esses conteúdos que são gravados como aulas, mas aula tipo formato YouTube, legal, rápido, né? Porque as pessoas não têm muita atenção para ver as coisas. E aí a gente joga o conteúdo mais hard ali no meio do caminho e faz só intervenções mais de experiência, de reflexão, de dinâmica. E isso tem funcionado muito bem no mundo do T&D. Essa mescla, né? Eu acho que é bastante importante, né? Você ter os treinamentos síncronos, os treinamentos assíncronos, né? Os treinamentos presenciais para
conteúdos mais densos, né, aonde o nível de conhecimento das pessoas é menor. Uhum. Então, aí sim, né, um treinamento presencial é importante, né? O tete-a-tete, as dinâmicas, isso faz com que o processo de aprendizado seja, né, maior, com aqueles conhecimentos ou aquelas micropílulas, né, que você vai soltando ali para a sua organização, mas as pessoas já conhecem, né, já têm um certo nível de conhecimento sobre aquilo, então, com pequenas orientativos, com pequenas, né, tutoriais ali, a pessoa consegue desenrolar e aprender, né? Então, essa mescla é importante. E uma das coisas que também a gente viu foi exatamente isso. Grandes companhias que faziam capacitações, né, principalmente de forças de venda, presencialmente, então eram custos enormes, porque você tinha que pegar representantes regionais do Brasil inteiro para colocar, né, em algum local, para passar lá um dia, 2 ali em treinamento. E aí você já começa a fazer algo um pouco mais inteligente no sentido de dosar, né? Quando é algo realmente novo, que precisa de uma presença, se faz. Mas 80%, 70% ao longo do ano é feito através das universidades corporativas, das plataformas EAD, porque isso você também reduz custo, né? E atinge o mesmo objetivo, né? Porque o treinamento, na verdade, ele se espera uma mudança de comportamento e uma mudança de resultado, né? O conhecimento sem ser aplicado é um conhecimento morto, né? Então, as empresas investem na capacitação porque elas desejam que o seu colaborador mude o seu comportamento e o seu resultado, né? E se você tem pessoas já com certos níveis de conhecimento, você não precisa colocar ela num treinamento presencial cansativo, onde você vai repassar desde lá do básico até o avançado. Eu lembro do treinamento que eu tive na GM University, quando a gente estava implementando o Design for Six Sigma, né, que é uma metodologia de desenvolvimento de produto, que já no desenvolvimento do produto, você já prevê o Six Sigma, que é a qualidade com pouca variação de performance ou problemas de durabilidade. Existiam matérias lá, o treinamento, o que eu fiz, né, quando eu comecei esse processo, foram de 21 dias presenciais. Nossa Senhora. 21 dias presenciais. Para ser um líder de projeto. Eram 3 níveis, né, até chegar no Master Black Belt. Então, o primeiro nível era o Project Leader, líder de projeto, primeiro nível. Então, eram 21 dias presenciais, 8 horas por dia, certo? E disciplina, né? A apostila tinha acho que 2.500 páginas, era uma Barça. Meu Deus do céu. E tenho guardado até hoje lá no escritório um pastão ali de 2.500 páginas. Muito bem. Mas tinham ali conhecimentos específicos, como por exemplo a Casa da Qualidade, né? O QFD, o Quality Function Deployment, que é uma disciplina que eu já conhecia porque eu já tinha tido na graduação de engenharia. E fiquei lá 3 dias na morosidade, porque eu já conhecia. E o QFD era uma parte importante desse treinamento. E fiquei lá 3 dias. Foi um custo desnecessário para a companhia, né? Mas isso há 16, 17 anos atrás, né? Ninguém fazia essa conta, né? Fazia parte do seu processo de capacitação e era assim. E hoje em dia já não. As empresas vêm devagarzinho, procurando entender o nível, né, de conhecimento que os seus colaboradores possuem nos determinados skills, sejam hard ou soft, e ali começar a prover, né, treinamentos em que eles preencham apenas o gap, né, e não passe de nível básico ao avançado para pessoas que já conhecem. Eu acho que isso é uma maneira inteligente, né, da gente
seguir num processo de capacitação contínua, né? Sem dúvida, eu acho que é necessário que as empresas também entendam, né, a jornada daquele colaborador num processo de lifelong learning ou no aprendizado dentro da companhia. E ela saiba exatamente o que colocar e fazer. Assim, os investimentos são muito mais otimizados e os resultados podem ser mensuráveis, porque hoje em dia a gente vive no mundo data-driven e é importantíssimo que a gente consiga fazer a mensuração disso, porque no fundo é investimento, ou seja, dinheiro, é budget, que vai para alguma coisa, essa alguma coisa tem que ter uma métrica, certo? Sim. Embora, claro, estamos ajudando o ser humano, melhorando a vida das pessoas no trabalho, mas tem que ter uma métrica. Sim. E acho que, e é o que você falou, se você consegue entender hoje, né, quem é esse colaborador, o que ele já aprendeu aqui dentro, para onde que ele vai, quais são né, para onde que a carreira dele está seguindo, o que ele precisa para poder performar bem nessa linha que ele escolheu. E aí as empresas começarem a investir nesse tipo de coisa, eu acho que é o caminho mais correto, vamos dizer assim. E aí, né, você fez um comentário aí na questão do resultado, né? Às vezes a gente tem um certo, vamos dizer assim, cuidado, né, a expor certas verdades, né? Mas uma verdade é assim, o relacionamento empresa, né, e empregado, ele é um relacionamento que tem que ser um ecossistema, eu vejo assim, um ecossistema de benefícios para os dois. Assim como um relacionamento pessoal, né? Você com sua parceira, parceiro, enfim, você tá juntos, né? Vocês estão juntos, lógico, se gostam, enfim, tem valores semelhantes, porque quando não tem, cada um vai para um canto, mas o processo juntos faz com que vocês aprendam juntos a cada dia e evoluam juntos como seres humanos. Então, o processo funcionário-empresa, líder-liderado, enfim, também é isso. É um processo em que você vê que você está num ambiente com valores semelhantes aos seus e que você vê a oportunidade, sim, de aprender a cada dia, de evoluir a cada dia. Logicamente, o seu dom, o seu serviço, o seu capability, né? O seu conhecimento técnico, você entrega e recebe em troca um salário, um benefício, um variável que vai te ajudar materialmente a você seguir a sua vida, mas tem que ser uma simbiose, né, perfeita para que os dois vão evoluindo. E a empresa, quando ela fornece um ambiente de cultura de aprendizado, oferecendo cursos, tendo os seus líderes realizando one-to-one frequentemente, feedback contínuo. São movimentos que mostram que a empresa quer que você cresça, mas ela espera também que você tenha um resultado melhor. Porque uma vez que você está crescendo, você está evoluindo, você tem que se comportar de maneira diferente e, consequentemente, o resultado, que lógico tem que ser medido, mas ele é consequência. Uhum. Consequência de uma jornada, de uma autoevolução profissional. Sim. Né? E isso é lógico. Se espera, né? Não acho que as pessoas muitas vezes buscam, né, na utopia, eu quero uma empresa que como fala, me invista em mim. Tá. Por que a empresa vai investir em você? Porque você é bonitinho, cabelinho branco, Concordo. barbinha. E aí? Não, a empresa investe em você porque ela primeiro vê que você tem potencial, vê que você tem capacidade de entregar mais e vê que você está aderente aos valores dela. Então, ela vai investir em você. Né? E, lógico, no momento certo, no momento adequado, tendo os resultados, você vai ter o seu crescimento. Claro. Né? E as pessoas muitas vezes acham que é igual o deslize do celular, né? Os jovens, né? Rola assim a timeline. Agora eu tô preparado. Né? Eu já ouvi isso. Você já ouviu isso? Eu tive um caso recente, a pessoa chegou, virou pro gestor dela e falou assim: eu acho que eu tô preparado para ser promovido. Puxa, você tá preparado? Tô preparado.
me sinto preparado. Ah, vamos começar a ver os números aqui. Olha, os números não mostram que você está preparado. Não, mas eu me sinto preparado. Ah, então eu vou sair. Tá bom, então vá procurar um outro relacionamento, né? Sim, sim. Você vê isso no seu dia a dia? Pessoas que acordam, acham que estou preparado? Eu já vi várias empresas. A grande questão é que a gente. Acho que o que as gerações novas, principalmente, estão precisando entender, e às vezes alguns até das antigas, mas é qual é o valor que eu trago para esse grupo. A gente tem uma ideia de que a empresa é como se fosse um ente abstrato ali, que é malvado e ele quer te explorar, né? A gente vem com essa crença lá de trás. Eu gosto de quebrar isso, porque algumas coisas que eu quebro nas empresas, né? Um é essa crença. Não quebra a empresa, né? Não, quebro a crença para a empresa crescer. Não é verdade? A gente quebra a crença. Não, eu entendi, eu tô Não, eu sei, mas pode. Mas assim, o que você tem que fazer? Cara, a primeira coisa, a empresa é um grupo de pessoas que em teoria tem o mesmo propósito, certo? Tem uma visão e compartilham de alguns valores. Às vezes estão claros, às vezes não estão. Mas enfim, aí você está nesse grupo, é muito importante que você saiba qual é o valor que você traz para esse grupo. Quando a gente não sabe o valor, certo? E a gente muitas vezes não entende, sei lá, o que eu estou fazendo aqui, eu não me sinto pertencendo, isso ataca a sua saúde mental, porque a parte da saúde emocional que eu falei, isso é ruim. Então às vezes as pessoas fazem o quê? Elas trabalham quietinhas, né? Ambiente de trabalho que tem medo e que as pessoas não estão com a saúde emocional bem resolvida, você vai ver silêncio. Esse é o jeito que manifesta silêncio. A pessoa está trabalhando e vai para casa. E acabou. Certo? Fazendo o mínimo possível. Ela não sabe se ela está gerando valor, ela reclama, muitas vezes vai para a Rádio Peão, fica fazendo aquelas reclamações todas. Ah, a empresa não investe em mim. Ah, não me promoveram, porque eu faço todo dia, eu venho aqui, eu trabalho. Mas é porque ela não entende o valor que ela gera para aquele grupo. Seja para o grupo menor, seja para a empresa como um todo. Então, é muito legal a gente poder abrir o jogo, falar transparentemente nesse tema e falar assim, olha, a empresa investiu tanto em você, qual o valor você está gerando? A pessoa tem que saber isso. Eu falo assim, olha, o que eu estou aportando para cá? Porque numa dessa, a pessoa que chega assim, eu estou pronto para ser promovida. Legal. Se eu fosse o gestor, eu falo, tá, então me explica qual é a sua visão. Eu quero entender o que fez você chegar nessa conclusão. Eu quero entender, juro, de verdade. Se a pessoa sabe o valor dela, o que ela contribuiu, e ela vem com aquilo que a empresa entende que é valor, se ela prova, é verdade. Sim. Né? Eu concordo. Agora só não, porque eu acho. Ah, eu venho aqui todo dia. Não importa. Já passou um ano. Já passou um ano. O que é isso, cara? Né? Então, qual é o valor que eu trago? Qual é o significado do meu trabalho? Ao fazer isso, não só que eu estou ajudando a empresa, mas eu estou me ajudando. Sim. Só isso. E um ponto só para a gente fechar esse tópico, né, que eu acho também legal compartilhar, é assim. Existem momentos, né, contextos dos relacionamentos, seja pessoal ou profissional, que a gente passa por ups and downs, né? A gente passa. Isso é normal. E então eu sempre falo, né, esse exemplo, né, para as pessoas que eu tenho oportunidade, quando a gente está discutindo casos como esse, onde a pessoa não foi promovida. Não porque ela acha, mas vamos imaginar um caso que a pessoa não foi promovida, né? Às vezes a pessoa merece, realmente. Às vezes a pessoa merece, a pessoa está preparada, a pessoa teve, ao longo da sua jornada, uma contribuição, né, contínua, né, de alta performance e merece. Mas o momento da companhia, financeiramente, impede de fazer esse movimento. Porque o que as pessoas também muitas vezes não entendem, e vão começar a entender quando começam a galgar cargos de liderança e ter uma visão um pouco mais estratégica, é que não é só ela que merece, muitas vezes outras pessoas merecem. E quando você, como companhia, precisa reconhecer aquela pessoa, não é só ela, vão ter outras. E aí você, muitas vezes, naquele momento, não tem o caixa. E aí a pessoa, aí que eu venho o entendimento do relacionamento, precisa entender, né? Não dá para você levar o seu parceiro ou sua parceira toda semana no fazano, certo? Quem não gostaria? Sim. Né? Mas no momento, então, olha, essa semana não dá pra gente sair, vamos pedir uma pizza aqui em casa, você vai romper o relacionamento? Não vai, né? Então eu acho que tem que ter essa conversa muito
transparente, né? A empresa não é uma entidade, como você comentou, uma entidade maligna que me explora e, né, e que só quer o meu sangue. Não, né? Podem ter empresas com uma cultura ruim, Exato. né? E aí sim tem que ser trabalhado da alta direção para baixo, com todas as técnicas possíveis e inimagináveis, para que a cultura da companhia não seja uma cultura tóxica, né? Perfeito. Mas não, a empresa é um conjunto de pessoas que buscam a mesma finalidade, né? E tem que ser feito um trabalho em conjunto de evolução contínuo e que seja bom para ambas as partes com esse entendimento. Porque da mesma forma que acontece em casos assim, como eu comentei, a pessoa merece e no momento a empresa não tem, mas tendo essa conversa com o funcionário e ele entendendo, vai chegar um momento em que vai chegar o momento dele e ele vai evoluir. Existem momentos que sim, o funcionário está baixa performance e a empresa não descarta ele. Sim. Investe nele, faz plano de correção de rota, faz PDI e dá todo o apoio, né? E não diminui o salário, né? Esse mês você desempenhou 70%, eu vou te dar 70% do salário. Não. Então, existe essa relação, né? E a relação, ela é, para mim, 50-50. Não Sim. é 90-10. É 50-50. Os dois têm o mesmo nível de responsabilidade e necessidade de agir de forma transparente um com o outro. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente vê hoje no mercado de trabalho, assim, uma série de exigências, às vezes descabidas das pessoas e vice-versa, né? Se você, de repente, está gerando valor, você percebe, e, pô, se a empresa não está me reconhecendo, você definitivamente você pode ir buscar outra empresa que talvez faça mais sentido para você, se você entende isso. E outro lado também é verdade. Empresas são perfeitas? É a estrutura humana perfeita? Não, não é. Talvez nunca será. A gente tem estresse no trabalho? Tem, vai ter, sempre terá. E eu vou falar uma coisa, é bom, não é ruim, né? O estresse do ambiente de trabalho, quando ele leva a pessoa a buscar excelência, a se, né, a dar um pouco mais, sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, ele é excelente, não é ruim para a saúde. Inclusive tem pesquisa falando que quando a gente enxerga esse estresse situacional como algo bom, você na verdade cria mais saúde. Você está mais resiliente, você está mais pronto para aquele ambiente. Claro, quando o estresse vira crônico e a gente até mentalmente piora ele, todo dia é ruim, nossa, que droga eu trabalhar aqui, eu não aguento mais fazer isso. Esse tipo de situação que a gente mesmo cria na nossa mente, ao invés de olhar a situação diferente, o que acontece? Você entra em burnout. É mais fácil você entrar no estresse crônico. Então, assim, existe um lado óbvio, tem que melhorar os ambientes, tem que se entender onde eu estou e tudo mais, mas também as pessoas podem se trabalhar, começar a sair daquela fragilidade, né? Desenvolver a antifragilidade, como diz lá o livro do Taleb, que é bem interessante. E ao fazer isso, ela se torna um profissional muito melhor. Vai virar CEO, é certeza do sucesso, que vai ficar milionário? Não, não é, porque o mundo a gente sabe como funciona. Mas para ela vai estar muito melhor com saúde e performando sempre muito bem. A gente vê pessoas como você que tem uma vivência um pouco mais espiritualizada, um pouco mais interiorizada, desenvolvida, com um olhar mais leve do mundo, né? Então, isso, depois até um dia, como bom engenheiro, quero fazer um gráfico sobre isso, né, da relação do nível, né, de espiritualidade das pessoas, e aqui não estou entrando em religião, estou falando de espiritualidade. Como teólogo poderia também entrar, porque eu também sou teólogo, posso entrar no campo da religiosidade aqui, mas não é o caso. Mas assim, pessoas espiritualizadas que têm uma tendência natural de ver o mundo de uma forma mais tranquila, um mundo de oportunidades e não de reclamações, né? E esse processo de desenvolvimento interior, né, passa por práticas, né,
E a meditação é uma delas, né? Sim. A meditação é uma das formas que nos ajuda a nos encontrar, né? Agora, não sei como que é esse pleonasmo, nos encontrar com nós mesmos, né? Não sei se fica bonito falar isso, mas é isso, né? Nos encontrarmos com nós mesmos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência, né? De tantos anos de meditação, como que foi esse despertar para esse caminho e como isso te ajuda, né, a enxergar, né, o mundo de uma forma mais leve, uma forma mais agregadora e com isso conseguir ajudar tantas pessoas que você ajuda. Boa. Bom, olha, essa daí é boa, excelente pergunta, né? Você foi falando, eu fui criando imagens mentais, assim, do que aconteceu ao longo dos 20 anos. Mas, enfim, as práticas de interiorização que existem em diversas tradições, não só na budista, obviamente, né? Elas são excelentes para que a gente possa começar a investigar o processo mental. De novo, não vou entrar em nenhum tipo de âmbito religioso, embora eu tenha trilhado um caminho de budismo tibetano bastante profundo, né? Tá? Para aquelas linhas Vajrayana, com montes, fui para o Butão, para o Nepal, viajei o mundo inteiro em retiro, muitas vezes, retiros longos, né? Para quem pessoa está acostumado em falar dessas coisas, não, às vezes é, sei lá, um mês inteiro, 10 horas por dia parado em meditação, só simplesmente observando o processo mental. E a gente descobre algumas coisas interessantes. O primeiro é que eu acho que algumas lições acho que dá para falar aqui que é legal. Um é que você desassocia a sua identidade dos seus pensamentos, das suas ideias. Ou seja, você está muito menos na defensiva. Se alguém fala alguma coisa que você não gosta, tudo bem. A pessoa fala, não, ela ficou mansa. Não, não é. É simplesmente porque essa ideia não sou eu. O que a gente vê na polarização do mundo da internet hoje é muita gente brigando. Por quê? Porque a pessoa quer defender aquela ideia. Certo? Ela traz para si, ela né? é ela. Ela encarna aquela ideia. Eu torço pro fulano de tal. E aí você fala, não, fulano de tal é bandido, sei lá, de política. Não, aí se inflama. E as pessoas acabam perdendo a cabeça, exatamente porque não entendem isso. Então, durante todos esses 20 anos, eu vim descascando essa cebola e percebendo que, putz, a gente pode sim mudar uma série de coisas no nosso processo mental, pode encarar a vida de forma diferente. Uma questão específica do budismo é que existe a contemplação da morte, de fato, né? Eu tive um caso interessante no Butão, um país lá atrás do Tibete, no meio da montanha, longe pra caramba, lindo demais, né? Mas eu estava indo visitar assim, uma fortaleza ali e tinha uma pessoa ali do lado, parada na ponte, sei lá, 2 horas. Eu fui e voltei. E aí eu parei a perguntar para ela, do local ali, o que ela estava fazendo ali, né? Ela estava simplesmente parada, esperando vir a brisa da montanha, porque era um momento de alegria para ela observar aquilo. E a gente vai entender qual é a questão desses povos, né? É interessante que o país da felicidade, o Butão, a felicidade tem lá não sei quantos pilares que Harvard estudou, sei lá o quê, mas na verdade é porque os caras contemplam a morte. Eles sabem que a vida vai ter uma finitude. Ao fazer isso, o que acontece? Dá valor à vida. As coisas simples. Ao contato com outra pessoa, a atenção que você dá para uma comida, sem o celular. Essas coisas elas passam a ter um grande valor. E uma coisa que a gente desenvolve também, e as pessoas que estão assistindo a gente aqui vão saber, o que faz? Como é que você descobre se uma pessoa realmente é um bom meditador? Porque tem muita gente que faz e tal, inventa aí super meditação, inventa um método, aquela loucura toda. Até monge, hein? Eu convivi com vários, que vai chegar na hora e fala assim, alguma coisa tá esquisita. Mas como é que você descobre se é uma pessoa que realmente pratica? Bom humor. As pessoas que realmente praticam têm muito bom humor. Elas estão alegres, elas conseguem entender a vida assim, de uma forma muito mais leve, e mesmo assim, por exemplo, eu uso isso muito em treinamento. Nem sempre as coisas dão certo, né? Nem sempre o cronograma que você setou para um curso ou para uma intervenção, um team building tá funcionando. Alguma coisa acontece sempre. E aí você tem que encarar essas adversidades com tranquilidade, com a mente alegre e às vezes você aceita a situação e logo você descobre o que fazer. E a neurociência já provou que toda vez que está com mais bom humor, que você está, né, nessa situação, você aceita um pouco mais a realidade à frente, você consegue criar soluções novas mais rápido, você consegue ter agilidade mental para sair de um mindset para o outro. E é isso que hoje a gente está precisando no mundo do trabalho. Então eu digo, as práticas contemplativas, sejam elas das tradições antigas, até as cristãs também, ou mesmo o mindfulness da ciência,
eles são importantíssimas para a gente resgatar a nossa humanidade e conseguir colaborar melhor e conviver melhor uns com os outros. A gente vai ter que marcar um dia para a gente falar só sobre esse tema e fazer os paralelos entre o budismo e o movimento inaciano, porque tem Excelente. muita coisa em comum, e um deles é isso, né? Você, logicamente, no inaciano tem outras terminologias, não se fala contemplar a morte, né? Se fala reformas de vida constantes, né? Mas com esse princípio, você realmente entende, né? Porque nunca, né? As pessoas não param para pensar, e principalmente os altos executivos, né? Eles acham que eles são imortais, né? Eles têm o poder, né? Então, eles se acham o suprassumo, né? E com gente como a gente, né? Se pegar um vírus, uma bactéria aí, vai morrer igual todo mundo. E as pessoas não enxergam isso. E quantos casos de altos executivos que se aposentam forçosamente, né? Porque chega aos 65 anos, as empresas os mandam embora, né? A verdade é essa. Sim. E aí ele chega e ele não tem um propósito de vida, né? Exato. Porque ele gastou tanto tempo no escritório, tanto tempo se doando, viagem A, B, C, que ele não viu os filhos crescerem, não os viu os netos crescerem, não teve essa vivência de aprendizado mútuo com o seu cônjuge, ou a sua cônjuge, e aí vira um velho chato dentro de casa, que ninguém aguenta, que ninguém visita, né? E muitas vezes tem até doenças graves que levam à morte precocemente, né? Claro. Então, eu acho que falar um dia sobre esse tema vai ser bacana para a gente tentar despertar o desenvolvimento humano sobre uma outra ótica que vai ajudar, acho que muita gente aí. Sem dúvida. E eu estou super à disposição porque é um tema que eu gosto muito. Vamos marcar. Então, o Alexandre está aqui, já está no nosso coordenador de marketing, vai marcar isso para nós. Bom, nós estamos chegando ao final, Charles, do nosso podcast. Passou 1 hora rapidinho, poderíamos ficar muito mais tempo aqui. E para a gente fechar, normalmente a gente faz 3 perguntas, tá? Então, primeira delas. Você pode responder com uma frase, com uma breve explicação, com um exemplo, do jeito e forma que você quiser. Qual foi o momento mais positivo da sua vida profissional que você pode compartilhar conosco? Nossa, a pergunta é interessante, é bem capciosa. Não, na verdade, assim, eu enxergo que acho que o momento mais importante foi quando eu fiz uma, entre aspas, transição de carreira, porque eu vendi minha empresa anterior, e aí eu falei, o que eu vou fazer agora? E aí fez assim, acho que eu fiz um sabático, e quando eu voltei, que eu acabei indo para esse mundo do T&D, meio que assim, aconteceu. E eu acho que essa decisão foi esse começo foi a melhor parte, porque eu falei, não, agora eu acho que eu posso trazer tudo aquilo que eu vim estudando, né, tudo, não só gestão e tudo mais, mas também o lado da meditação, o lado do entendimento da mente, para uma coisa que faz sentido para o mundo hoje. Então isso para mim foi o momento principal, quando eu fiz essa transição. Engraçado que alguns entrevistados que nós tivemos aqui, que hoje também colaboram no mercado de T&D com a ajuda, despertar interior, o desenvolvimento das pessoas. Acho que todos responderam nesse ponto que foi isso, que eles fizeram essa transição, alguns por opção própria, outros acabaram caindo sem querer nesse caminho, né? E nada é por acaso, mas caíram sem querer nesse caminho, mas todos falaram que tiveram um contexto semelhante ao seu, que esse foi o grande momento da carreira, né? E que aí eu faço, né, logicamente, o vínculo com o serviço, né? Quando você se coloca a serviço do outro, realmente a sua vida traz um propósito diferenciado, né? Falou e disse, é isso aí. E o momento de maior aprendizado, né? Compartilhar um momento em que, se você olha para trás, fala, podia ter feito diferente.
Não com sentido, né, você vai entender, com sentido de lamentação, né? Porque normalmente quando a gente olha para os nossos erros do passado, a gente vê, tem, né, a tendência de ver com lamentação e de autopunição. Se a gente tivesse um chicotinho, a gente até se dava nas costas, né? Mas a gente tem que entender que a gente está num processo evolutivo e naquele contexto, né, eu procuro pensar assim, a gente sempre dá o nosso melhor, só que a gente sempre dá o nosso melhor de acordo com o que a gente sabe. Né? Hoje, logicamente, a maturidade que eu tenho, eu não cometeria os erros que eu cometi com 20 anos de idade. Né? Então eu não posso olhar para o meu eu de 24 anos atrás e falar, nossa, como um cara idiota, né? Podia ter feito diferente, ficar me chicoteando hoje, né? Mas é legal essa troca, né, dessa experiência, dos momentos de aprendizado, porque pessoas podem não ter cometido o mesmo erro, mas estar prestes a cometer o mesmo erro e ouvindo, você pode evitar, né? Porque você pode aprender de duas formas, né? Errando ou evitando o erro dos outros, não é verdade? Evitando o erro dos outros, eu acho que é mais... É melhor, né? Sofre menos. Então, o que você pode compartilhar conosco aí? Olha, uma coisa que eu aprendi, na verdade, foi um aprendizado que veio ao longo do tempo e que eu organizei ele num pensamento, até recente, eu digo, é foco. Carreira das pessoas, a gente acaba indo para um lado, para o outro, não sei o que eu quero fazer, vai fazendo 200 mil coisas. Nada contra estudar 200 mil coisas diferentes, porque eu acho que isso é bom, tá? Eu mesmo já estudei até Ikebana, arte marcial japonesa antiga, qualquer, que aí vira parte daquilo que você pode criar e trazer para o mundo, mas o foco na carreira é muito importante. Para você saber que dizer não para algumas coisas que parecem maravilhosas, mas vai tirar o foco daquilo que você planejou, da onde que você viu que você está fluindo bem. Então, mantenha o foco, saiba dizer não. Esse para mim foi o maior aprendizado, principalmente nesses últimos anos. E por fim, acho que vamos saber as respostas, né? Mas vamos ouvir de você, né? Como você define o seu propósito atual de vida e seu propósito atual como profissional? Hoje eu junto as duas coisas, né? Na verdade, porque quando eu fiz essa transição, isso é o que eu me propus. Meu propósito de vida hoje é realmente transformar as mentes para que a gente possa construir futuros melhores para a humanidade, e a maneira de fazer isso é por meio de transformar as organizações, que é onde realmente as pessoas passam a maior parte do tempo. Então esse é o meu propósito, tanto pessoal como profissional. Charles, muito obrigado. Obrigado, Michel. Prazer. A gente vai se ver muito em breve. Valeu. Se Deus quiser. Com certeza. E a todos vocês que mais uma vez nos ouviram, muito obrigado por estarem conectados ao podcast Descomplica T&D, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional, e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano do nosso mercado. Deixe seu review, eu adoraria lê-los e responder a cada um de vocês. Até o próximo episódio, fiquem com Deus e abraços digitais.